Então vamos começar com a primeira pergunta. Que raios é a esofagite eosinofílica, né? O que é isso? Então, gente, a esofagite eosinofílica é a segunda doença mais frequente no esôfago nas crianças, tá? Ela é uma doença crônica, inflamatória, imunológica e que pode ser antígeno-mediada, caracterizada por sintomas associados à disfunção esofágica. E histologicamente, né, quando você faz a biópsia, ela é caracterizada por uma infiltração predominantemente eosinofílica dentro da mucosa, tá? Ela foi descrita, para vocês terem uma ideia, uma doença super nova. Ela foi descrita na década de 90 em pacientes adultos e no início dos anos 2000 em pacientes pediátricos. E a primeira série de casos que a gente tem aqui no Brasil foi feita em 2007, lá em Porto Alegre. Então, é uma doença muito recente, né? Em relação à epidemiologia, a gente tinha inicialmente uma prevalência maior em crianças, é uma doença que geralmente começa na infância, mas a prevalência hoje ela está maior, né, em adolescentes e adultos. E isso talvez se dê pela maior facilidade em se fazer endoscopia em pacientes adolescentes e adultos quanto comparados com crianças menores, né? Porque não é fácil ficar fazendo endoscopia em crianças. Mas a gente tem aqui uma prevalência agrupada de mais ou menos 33 casos para cada 100 mil habitantes, né? Quando a gente fala da população pediátrica. Quando a gente fala da população adulta, em torno de 52 casos para 100 mil adultos, tá? E é uma doença que tem uma prevalência maior em pessoas do sexo masculino. Cerca de 3 a 4 vezes mais frequente em homens do que em mulheres, tá? Então, a gente tem aqui como conceito, né? Sintomas de disfunção esofágica, tá? Não apenas disfagia e impactação, mas a gente pode ter dor, pode ter aquela sensação de que o alimento está impactado, só a sensação, necessidade de tomar líquidos para engolir, enfim, a presença de refluxo, todos esses sintomas podem estar presentes. E a gente também tem que lembrar de dificuldades alimentares, né, como um sintoma, e uma doença do refluxo de difícil tratamento para caracterizar aí a doença, a esofagite eosinofílica. E para fazer, né, conceitualmente, para fazer o diagnóstico, a gente precisa ter alteração endoscópica ou uma contagem de eosinófilos maior ou igual a 15 eosinófilos por campo de grande aumento quando você faz a biópsia esofágica. Desde que já tenha sido excluída outras doenças que possam aumentar a quantidade de eosinófilo no esôfago, como, por exemplo, uma doença de Crohn. Tá? Então, nesse contexto, quando você não tem nenhum outro diagnóstico, é assim que a gente faz o diagnóstico de esofagite eosinofílica, através da biópsia e contagem maior ou igual a 15 eosinófilos por campo de grande aumento, tá? Então, esse aqui é o conceito de esofagite eosinofílica.